Oi turma, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam bem, tudo tranquilo com vocês. Na última aula, a gente fechou a parte de reações químicas, né? Nas últimas aulas. Então a gente falou das reações químicas, que são as reações químicas, quais são as evidências das reações químicas. Falamos sobre a diferença de reações químicas e transformações químicas. Falamos sobre as características de uma reação química, né? Falamos sobre o balanço estequiométrico das reações químicas, como faz o balanço estequiométrico, né? Diferenciou o índice dos valores lá do balanço, explicar um pouquinho da contribuição de Lavoisier, né, para a compreensão das reações químicas, da contribuição de Proust, né, da proporção das massas. Então a gente aprendeu lá a fazer a proporção das massas nas reações químicas, para ver como elas ficam estabilizadas ou não, suas reações químicas. E falamos também sobre as características, né, que envolvem as reações químicas, né, que pode acelerar uma reação química, que pode friar uma reação química, os elementos que vão fazer com que as reações químicas aconteçam de forma mais rápida ou de forma mais lenta, né? Então, a gente viu lá o que influencia, né, os fatores que influenciam as reações químicas, e falamos sobre as reações químicas endotérmicas, exotérmicas, né, que recebem, que ganham, que perdem calor, e por aí vai. Hoje a gente vai começar o último assunto, né, do ano, começar a fechar o último assunto do ano, que são as funções químicas, certo? Então vamos começar a trabalhar elas, as funções químicas, né? E aí a gente vai fechar. Então são basicamente 4 funções químicas, dá para botar, se dá certinho para colocar uma função por vídeo, e estudar um pouquinho elas para poder a gente fechar, né? Obviamente que esse assunto aqui das funções químicas vai ser para a quarta unidade, certo? Terceira unidade, a prova da terceira unidade, vai cair reações químicas, tudo aquilo de reações químicas, né? Balanço estequiométrico, transformação química, transformação física, os fatores que influenciam as reações químicas, por aí vai, né? Então, aquele capítulo do livro, né? Capítulo 3, se eu não me engano, do livro. E aí é isso, né? Então, desde muito tempo na antiguidade, né? Vários avanços, né? Como a gente já viu desde o começo do ano, vários avanços foram conquistados na antiguidade grega, né? No Renascimento italiano, né? Nas áreas de ciências, né? E nas áreas de artes, né? Como vocês já podem ter visto, o professor de artes já deve ter comentado com vocês, né? Então, como esses vários períodos eles tiveram surpreendentes, né, avanços nessas áreas, ciências e artes. Além disso também, né, bem como muitos estudos dos povos árabes, que também contribuíram bastante para esses aspectos, os aspectos científicos. Né? E aí falo isso porque a gente vê muito, né, da contribuição dos cientistas, dos pensadores europeus, né, na contribuição das ciências, tanto das ciências naturais, né, das ciências, né, como das artes, filosofia e por aí vai. Mas principalmente durante o período da Idade Média na Europa, porque aquela sociedade ela foi estagnada intelectualmente, por assim dizer, várias contribuições, né, dos países, né, dos povos árabes vieram para as ciências e para as artes de forma geral, né? Então diversas nações árabes elas desenvolveram desenvolveram, né, a filosofia, né, desenvolveram as ciências experimentais, as ciências naturais, a matemática, né? Para química, um cientista bastante importante desse mundo árabe era o Hayyan, né, que viveu entre o século 8 e 9, e ele no ocidente ele é conhecido por outro nome, que eu acho que é o Geber, Geber, não sei como pronuncia o nome dele.
deve ser Geber, né? Como escreve? Geber. E ele se aprofundou bastante no estudo da matéria. E ele se destacou tanto que ele é conhecido por muitos como o pai da química, né? Ele desenvolveu vários equipamentos, né, que são utilizados até hoje no laboratório, e descreveu a constituição, né, de diferentes substâncias e processos de cristalização, destilação, ou seja, vários processos químicos importantes ele contribuiu, né? E uma das suas principais contribuições foi justamente no conhecimento das funções químicas, né? Das funções dos ácidos, das bases e dos sais, né? E qual a importância da gente saber essas funções dessas substâncias? Então, e aí qual a importância que a gente tem para estudar essas funções? Tem vários desses elementos, dessas substâncias, que apresentam determinadas funções e que estão presentes no nosso dia a dia, a gente nem se dá conta disso, né? Então ele percebeu que várias funções de várias substâncias que estão por aí, elas caracterizam, né? Tem várias funções que aparentemente são diferentes, mas que elas, quando unidas, elas apresentam características similares, né? E aí seria o que a gente chamaria das funções, né? Então, uma função na química é característica, né, de determinados grupos de substâncias, né, cujas suas propriedades são semelhantes entre si, e em razão da presença de um ou mais de um, né, átomo comum em sua fórmula. Então vão ser esses conjuntos determinados de grupos, né, de substâncias que vão ter propriedades semelhantes, né? Então a gente vai dizer que entre si, né, entre um, comparando um com o outro, eles vão ter características semelhantes e por isso a gente vai dizer que eles apresentam uma mesma função, né? Então, para a gente conseguir entender, né, como as substâncias se transformam em outras, além de saber como é o seu comportamento, a gente precisa conhecer as funções químicas que aquelas substâncias elas pertencem, né? Então, o estudo das funções químicas, de suas características, de suas propriedades, possibilita a utilização de muitos materiais em nosso dia a dia e a fabricação de outros, né? Ou seja, a gente pode produzir novos materiais, né? Então, utilizar materiais, produzir novos tipos de materiais a partir dele, né? Então, a gente vai estudar basicamente 4 tipos de funções químicas. A gente vai estudar os ácidos, a gente vai estudar as bases, a gente vai estudar os sais e os óxidos. Então, essas são as 4 funções químicas que a gente vai estudar. Começando pelos ácidos, pela função ácido, o limão, por exemplo, sabe que limão, laranja, tangerina, mas o limão mais que tem um sabor mais azedo, ele é um ácido, né? O sabor, né, do limão. Não, o limão não é um ácido em si, né? O sabor do limão, esse sabor azedo, a substância que dá esse sabor azedo ao limão, né? Os laranja, tangerina por aí, é um ácido, né? Geralmente as frutas cítricas, então limão, lima, né? Tangerina, elas têm em sua composição um ácido que a gente chama do ácido ascórbico ou ácido cítrico, né? E aí esse saborzinho mais azedinho que às vezes que tem principalmente no limão, graças a esse ácido, o ácido cítrico, o ácido cítrico e o ácido ascórbico. E o sabor azedo é uma característica dos ácidos, né? E como é que a gente consegue identificar se uma substância é um ácido, né? Então, uma das características da função ácido é justamente a presença do elemento químico hidrogênio. Então, todo ácido sempre tem a presença química do hidrogênio. E esse hidrogênio está ligado a não metais, certo? Então, quando você tem a ligação do hidrogênio com o não metal, você muito provavelmente ali está formando um ácido, uma substância que tem a função de ácido. Então, essa substância ligada de hidrogênio ligado a um não metal, a gente ali está formando uma substância que a gente muito provavelmente vai classificar ela como um ácido.
Então, por exemplo, a gente tem o ácido clorídrico, né? Que é encontrado no nosso estômago, que vai auxiliar na nossa digestão. Ele é a ligação entre o hidrogênio e o cloro. Cloro, um não metal. Existem também ácidos com mais de dois elementos químicos, né? No caso do ácido clorídrico, é o HCl, só tem o H e o cloro. Mas existem ácidos que têm mais de dois elementos químicos em sua composição, né? Então, e nesse caso, muitos deles vão ter a presença do oxigênio. Então esses ácidos que têm mais de três elementos químicos, geralmente eles vão ter o oxigênio também em sua composição, né? Então, por exemplo, antes de ver essa reação química, só para você ver os exemplos aí. Então, a gente tem, por exemplo, o ácido sulfúrico, lá o primeiro, H2SO4, que é um clássico dos ácidos. A gente fala de ácido sulfúrico, vem à mente. E aqui também a gente tem aqui no terceiro exemplo aqui o caso do ácido nítrico, né? Veja que esses ácidos aí são ácidos que vão, veja lá, então hidrogênio ligado com enxofre, hidrogênio ligado com fósforo, hidrogênio ligado com nitrogênio, que são não metais, né? E o oxigênio aparecendo aí na presença deles também. Então tem uns exemplos dos ácidos, né? Os átomos dos elementos químicos, né, que compõem os ácidos, eles se estabilizam por recebimento de elétrons e pelo processo de compartilhamento, por recebimento de elétrons, né? E eles são, né, compostos formados por ligações covalentes, né? Ou seja, são substâncias moleculares. Então eles vão se ligar aí a partir de ligações covalentes, certo? Certo? Então eles vão se formar a partir de ligações covalentes. A gente tem que também ter em mente que nem todas as substâncias que têm hidrogênio em sua composição são classificadas como ácidos, né? Então nem toda substância que tem um hidrogênio em sua composição, a água, H2O. H2O não é um ácido, a água não é um ácido, certo? Então nem toda substância que apresenta o hidrogênio na sua fórmula ligado a um não metal é necessariamente um ácido. Só são classificados ácidos substâncias que sofrem uma reação química que a gente chama de ionização, ou seja, que elas liberam o cátion H+, né, hidrogênio mais. Então, só são considerados ácidos as substâncias que, ao sofrer ionização, liberam o cátion, ou seja, o íon H+. Ou seja, quando você coloca o ácido em presença de água, se ele liberar o íon H+, aquela substância é um ácido. Então a ionização, o que é essa ionização? Ela nada mais é do que o processo de formação de íons quando a gente quebra uma ligação covalente. Então os ácidos eles são formados por ligações covalentes entre o hidrogênio e um não metal. E quando eles sofrem ionização, eles liberam o íon H+, certo? Então o que é a ionização? Ionização nada mais é do que do processo de formação de íons a partir da quebra de ligações covalentes. Então, que é o que a gente está vendo aqui no exemplo. Então, a ionização ela é uma característica que ela é comum a todos os tipos de ácidos que existem. Então, quando os ácidos são dissolvidos em água, a ligação do elemento conectado ao hidrogênio é quebrada. E aí a gente libera o hidrogênio na forma do cátion H+, né? Então, como está no exemplo aí, então você tem aí o H2SO4, ele vai sofrer ionização, ou seja, quando ele é dissolvido em água, quando é jogado água nesse processo de ionização, em presença de água, ele vai liberar o cátion, veja lá em cima, o 2H+, mais o COH4-. Então, ao ser dissolvido em água, né, esse ácido sulfúrico aí, ele vai sofrer o processo de ionização e vai produzir, né, 2H+, mais o SO4, 2-. Certo? Então veja lá que o hidrogênio, ele... porque o hidrogênio não pegou lá ficou mais, né, porque esse sufixozinho aí, o SO4, tudo junto, certo? No caso aqui da mesma forma dos outros, né? Veja que ele veio tudo junto, por isso que está equilibrado, já está
estabilizado. Então, ele formou esse signo, né? Então, aí o processo de ionização de ácidos, né, com átomos, por exemplo, com um átomo de hidrogênio, né, para cada ligação quebrada. Então, nesse caso aí, eles vão ter essa carga, né? Mas veja que lá em cima eles têm que bater o balanço, certo? Então veja o balanço lá 2H+, por exemplo, do ácido sulfúrico. Ele tem mais de hidrogênio, né? E aí você fica pensando se ele não teria outra carga, mas ele vai subir a mesma carga lá porque aqui de cima é o carro do hidrogênio. Veja aqui lá do índice, né? Lembra lá de ligações químicas que eu expliquei a vocês como é que a gente calcula o índice, né? Então por isso que está 2 menos em cima, ali no ácido sulfúrico. No ácido fosfórico aí no meio, né? E no ácido nítrico, veja que vai para aqui, para cima dessa carguinha aqui, o número de hidrogênio. Lembra lá, né? Lembra do processo de inversão lá das ligações químicas que a gente já viu. Então, quando a gente se refere a esse processo de ionização, é uma característica dos ácidos, né? Então, quando nos referimos aos ácidos como substâncias que se ionizam em água e liberam o cátion H+, é mais uma simplificação do processo, né? Na realidade, né, o íon H+ não é estável, né? Porque ele não vai ter elétrons, né? E ele vai ficar sempre precisando, ou seja, o H+ ele perdeu, ele só tem um elétron. Se ele perder esse elétron, ele fica sem elétron. Então a necessidade de ele fica precisando de 2 elétrons, né, para se estabilizar, de modo semelhante ao hélio, né? Assim, então, quando a gente tem uma solução aquosa com cátion H+, ele se une à água e forma um novo cátion, né, que é o H3O+, conhecido como cátion de hidrônio ou hidroxônio. E quando o ácido clorídrico, por exemplo, um gás, ele borbulha, né, nessa água, né, ele se dissolve e sua ionização representa uma outra forma, e aí ele vai formar essa substância. Mas aqui o que eu quero que vocês lembrem é essa simplificação aqui, certo? Não é por complexação da formação do hidrônio, não. O que eu quero que vocês saibam é isso aqui. Que isso é o processo de ionização, isso é uma característica dos ácidos e é isso que acontece com eles. Quais são as principais características dos ácidos? Então, como eu já falei, os ácidos eles se ionizam em solução aquosa, ou seja, solução com presença de água, originam íons, né, produzindo o íon H+, como cátion. Os ácidos possuem como característico sabor azedo. Tem como exemplo aí, vou dar para vocês o vinagre, o limão e o tamarindo são azedos que contêm esse ácido. Ácidos conduzem eletricidade em meio aquoso, por se desdobrarem em íons, né? Então eles são bons condutores de eletricidade em meio aquoso. Ácidos reagem com bases, formando sais e água. Essa é a reação que a gente chama de neutralização, que a gente vai ver mais para frente. Os ácidos eles têm a capacidade de alterar a cor e algumas substâncias denominadas de indicadores, né, que têm as propriedades de mudar a cor de acordo com o caráter ácido ou básico das soluções. Né? Aí tem um exemplo aí da fenolftaleína e o tornassol, são indicadores de ácido e base. Então a solução de fenolftaleína vermelha apresenta o color na presença de um ácido e por aí vai. É só um exemplozinho para vocês não saberem. Os ácidos a gente pode classificar eles como ácidos fortes, muito fortes, forte, semiforte e ácido. Como é que a gente classifica a força de um ácido? Quando você pega o número de átomos de oxigênio do ácido e dividido do número de hidrogênios ionizáveis, né? Então você pega lá, por exemplo, se você pega esse número de oxigênios e diminui o número de hidrogênios, mais ou menos, de hidrogênios ionizáveis, e ele dá um saldo de 3, ele é classificado como um ácido muito forte, né? Então HClO4, 4 menos 1, 3, o HNO4, 4 menos 3, né? Ele é considerado um ácido muito forte. Um ácido forte, quando você faz essa cálculazinha, dá 2, né? Então 4 lá menos 2 do ácido sulfúrico dá 2, é um ácido forte. Um ácido semiforte, quando esse cálculozinho dá 1, né? Então H3PO4, HNO2, H2SO3. Você pega lá o número de oxigênio, diminui o número de hidrogênios ionizáveis, dá 1. Ácido fraco é aquele que essa formulazinha ele dá 0, né? Então HClO, então
1 menos 1, 0. O H3BO3, 3 menos 3, 0. O ácido fraco. Então a gente pode classificar os ácidos como muito fortes, forte, semi-forte e fracos, de acordo com essa formulazinha aí. E com a presença do oxigênio. Então quando a gente tem ácidos aqui em cima, quando a gente tem ácidos que tem a presença do oxigênio, eu vou aumentar um pouco para ficar melhor. Eu tenho a presença do oxigênio, é classificado como um ácido, um oxiácido. Então HNO2, H3PO4, H2SO4, ou seja, aqui tem um ácido com presença de oxigênio, a gente chama de oxiácido. E os ácidos que não têm a presença de oxigênio, a gente chama de hidrácidos. Então HBr, HCN, HCl, H2S. Então os ácidos que têm hidrogênio não têm oxigênio, são os hidrácidos. Os ácidos que têm a presença de oxigênio são chamados de oxiácidos, certo? Então tá aí o que são as funções químicas, a função ácido. Na próxima aula a gente vê um pouco sobre a função base, certo? Então fiquem bem e a gente se vê na próxima aula. Tchau!